Eu já fui aluna de inglês assim como você e já passei por várias dificuldades e várias situações onde eu sentia que não iria fazer progresso nenhum no inglês. Hoje eu vou te mostrar 5 dificuldades que os alunos de inglês sofrem e que talvez pode ser a dificuldade que você está enfrentando agora. Então vem comigo que hoje a gente já vai falar sobre isso. Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, a professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. E hoje a gente vai falar sobre um assunto mais delicado, né? São essas pedras, essas barreiras que muitas vezes parecem que impedem a gente de falar o tão sonhado inglês. Acredite, eu já passei por todas elas e agora que eu tô aprendendo outro idioma, eu ainda passo. Parece que eu não aprendi com a vida. Mas não se preocupa, tá? Eu vou te ensinar hoje, vou te dar também algumas dicas de como vencer essas dificuldades. A primeira dificuldade, eu acho que é uma das maiores, pelo menos é as que eu mais vejo as pessoas comentando comigo, é sobre o speaking. As pessoas geralmente dizem assim pra mim: Teacher, eu sei o vocabulário, eu sei as frases, mas eu não sei o que acontece comigo porque eu simplesmente travo. Às vezes é o medo de falar, às vezes é o medo de estar errado, às vezes é a falta de costume em ouvir sua própria voz. Podem ser quaisquer coisas, tá? O que não pode acontecer é a gente ter esse medo de falar. Afinal, o speaking é algo fundamental no inglês. Eu já vou deixar um card aqui logo, tá? Onde eu te mostro algumas dicas para você destravar o seu speaking, para você treinar a sua pronúncia. Mas eu já vou adiantando que uma ótima dica é sempre repetir tudo em voz alta. Você precisa ouvir a sua voz. O seu cérebro precisa entender que você fala inglês e que é bonito quando você fala. E não tem problema nenhum você falar em voz alta. Então fale. Repita uma frase, repita uma música, um episódio que você assistiu, mas fale. A segunda grande dificuldade, que eu diria que é realmente um iceberg no seu caminho para aprender inglês, é traduzir tudo. Não adianta. A gente começa querendo traduzir tudo. O que no começo não é um grande problema, porque realmente você precisa ter uma ponte, uma forma de entender o que você está aprendendo. Mas o problema é quando a gente se acostuma a fazer isso e quando a gente só consegue criar uma frase tendo que traduzi-la primeiro. Ou a gente só entende alguma coisa se a gente ficar traduzindo palavra por palavra. No começo isso funciona, mas com o tempo isso vai te travar. Você vai se sentir inseguro, sem falar que não vai dar tempo de você traduzir tudo para só depois você montar uma frase e continuar a sua conversa. Então, tenta parar esse costume de traduzir. Como fazer isso, teacher? Pelo amor de Deus! Já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Vou deixar um card também, vou deixar em algum lugar para você poder assistir depois. A terceira dificuldade que eu tinha demais quando eu estava aprendendo era medo e vergonha. Era um medo de falar errado, uma vergonha de saber que a outra pessoa está me ouvindo e que talvez eu vá errar. Você sente isso também? Conta aqui nos comentários se você também sente medo e vergonha de falar inglês. Teacher, como perder esse medo? Você pode começar falando consigo mesmo no espelho. Olha para o espelho todo dia de manhã quando você acordar e fala qualquer coisa em inglês. Ou então, filma você falando e assiste depois. Grava um áudio e ouve depois. A gente só perde o medo quando a gente se conscientiza e se acostuma com a nossa própria voz, com o nosso próprio tom, falando inglês. A quarta dificuldade é o listening. Meu Deus, teacher, eu leio tudo, eu escrevo tudo, se eu ler a legenda eu sei exatamente o que está falando, mas eu não entendo nada quando eu ouço, parece que é até outro inglês. Isso porque realmente eles falam mais rápido quando falam naturalmente, além de que eles juntam muito as palavras. Então você pode fazer o seguinte, você pode assistir o meu vídeo falando sobre Connected Speech, que são essas conexões de palavras, ou você mesmo pode ficar atento a tudo que você ouvir. Você pode ouvir um material, seja um áudio, uma série, um filme, qualquer coisa, e tente escrever o que você está ouvindo. Mesmo que você entenda uma palavra só, não tem problema. Você vai ouvir sem olhar a parte escrita e escrever o que você entende. Depois você vai comparar. Com o tempo, você vai ver que o seu listening vai ficando mais acostumado. E aí fica mais fácil. Quinta dificuldade, que envolve muito mais o seu psicológico do que a parte pedagógica do inglês, é fazer comparações. Para de se comparar com outras pessoas que estão aprendendo.
Não é porque você aprendeu 5 palavras em um dia e Joãozinho aprendeu 50, que quer dizer que Joãozinho vai falar mais rápido que você. Não tem nada a ver. Você tem o seu inglês, você tem o seu objetivo e Joãozinho tem o dele. Maria tem o dela, eu tenho o meu. Foca no seu objetivo, foca no seu progresso. O que acontece à sua volta são simplesmente coisas aleatórias que estão acontecendo, mas foca em você. Quando você para de se comparar, você consegue focar mais na sua jornada, o que você precisa melhorar e o que você já consegue fazer. Comparar nunca é bom, então esquece o que está acontecendo à sua volta e foca no seu progresso. Mas se você precisar de uma ajuda ainda maior, de um método direcionado de estudo, de uma forma que faça você estudar e que no final você se sinta totalmente equipado e totalmente capaz de criar suas frases sozinho, sem ter medo de errar, porque você sabe exatamente como aquelas frases têm que ser feitas, então eu vou te apresentar o método inglês na prática. É um método que eu desenvolvi pensando justamente em alunos que passam por uma dessas 5 dificuldades que eu falei hoje. Você vai conseguir dominar todos os tempos verbais e estruturas no inglês. O inglês vai parecer muito mais claro, e se ele parece mais claro, obviamente ele vai ficar mais simples e mais natural na sua vida. Eu vou deixar o link do método inglês na prática aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu sugiro que você clique e vá conhecer, porque ele pode abrir novas portas para a sua vida. Não esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com algum amigo para assistir também. E me conta aqui nos comentários se você já passou por uma dessas 5 dificuldades ou se ainda está passando por elas. Deixa aqui e a gente vai manter aquela conversa nos comentários. See ya!